Fala galera, paz do nosso Senhor Jesus a todos. Está se iniciando agora mais uma escola bíblica dominical. Na aula de hoje nós iremos aprender um pouco sobre a história de Miriam e Arão. Ela tem por título A Contenda de Miriam e Arão. Contenderam com Moisés, quiseram se opor a Moisés. Estamos na aula de número 13 e essa é a última aula do nosso trimestre, o qual falou sobre o relacionamento familiar. Esse trimestre nos deu diversos personagens bíblicos que nós possamos tomar de exemplo e também nos ensinou que alguns personagens nós não devemos tomar de exemplo. Um dos grandes personagens aí que nós não devemos tomar como exemplo foi Hofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. E um que nós podemos tomar como exemplo para nossas vidas, para seguir como eles seguiram, foi Salomão e Davi. Falharam, mas eles se arrependeram e tomaram um novo rumo na sua vida. Então, na aula de hoje, aula de número 13, iremos falar sobre a contenda de Miriam e Arão. Peço que todos abram suas Bíblias, tirem um tempo agora para estarem aprendendo mais da palavra de Deus. Creio que nessa aula eu aprendi muito, era um tema que eu não conhecia e aprendi muito e quero passar para todos vocês. O nosso versículo-chave ele se encontra em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 26. Gálatas 5, 26. Vai dizer assim: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aqui Paulo vai estar falando para que nós não venhamos nos revestir de vanglória ou soberba, né? E também ele vem falar que nós não venhamos ter inveja um para com os outros. Então aqui Paulo vai estar falando de dois temas aqui que dão abertura para a nossa aula. Para a gente entender o que vai se passar nessa história, primeiro a gente tem que conhecer o contexto histórico. O que estava acontecendo naquele momento. O povo de Israel acabava de ser liberto daquele jugo de escravidão do Egito. Eles passaram muitos anos sofrendo no Egito e ali Deus tomou Moisés como líder e fez com que o povo saísse dessa opressão do Egito. No meio dessa opressão, o povo do Egito sofreu muito, recebeu diversas pragas e o povo de Deus foi livre de todas essas pragas. Então a gente vê que o povo de Deus presenciou a glória de Deus, presenciou a grandeza de Deus e presenciou a soberania de Deus. Então Deus libertou o povo do cativeiro no Egito e deu uma promessa a eles para que eles pudessem estar morando na terra prometida, a terra de Canaã. Então o povo tinha que peregrinar até lá. Deus deu toda a estrutura, deu todo o suporte para que o povo pudesse chegar até lá. Então o contexto que a gente vai estar estudando é que Moisés era o líder e Arão e Miriam eram os auxiliares de Moisés, né? Todos eles levantados por Deus. E a gente vai ver que em certo momento Miriam e Arão eles contendem, eles tentam se opor a Moisés. E nesse contexto, o povo estava muito ansioso para saber o que iria acontecer. Imaginemos que o povo acabou de sair do Egito e pense, e agora, para onde nós vamos? Então havia uma grande pressão ali sobre Moisés, sobre Arão e sobre Miriam, né? E essa pressão ela vinha do povo, e o povo ele não tinha muita fé. E isso acabava atrapalhando o andamento da nação. Esse foi o contexto exposto, né? Que eles estavam naquele momento em peregrinação para a Terra Prometida. Quando nós falamos de Miriam e Arão, nós estamos falando dos irmãos mais velhos de Moisés. Eles eram filhos de Coate, que eram filhos de Levi. Eles eram da tribo de Levi. Então, Anrão e Joquebede, os pais de Arão, Midian e Moisés. Anrão e Joquebede eram os pais de Miriam, Arão e Moisés. Então eles eram os três irmãos ali, sobre o qual Deus levantou e instituiu que eles liderassem esse povo nessa grande jornada deles. E Juan, quem foi Miriam? A gente vai ver Miriam, a atuação de Miriam já lá no Egito, né, onde a mãe de Moisés coloca ele no cesto, num rio, e a sua irmã o segue para saber o que iria acontecer, né? Logo em seguida, Moisés chega até próximo à filha do faraó e a própria Miriam, ela dá o conselho para que a filha de faraó pudesse
levar Moisés até uma hebreia, e ela indica a própria mãe para que seja cuidado. Então a gente já vê Miriam ali desde o Egito já trabalhando em favor à obra de Deus, conforme a vontade de Deus. Quando nós falamos também de Miriam, a gente lembra de Êxodo capítulo de número 15, verso de número 20, vai dizer assim: E tomou Miriam, a profetisa, irmã de Arão, um tamborim na sua mão, e saíam todas as mulheres atrás dela, com tamborins e dançando. E respondeu-lhes Miriam: Cantemos ao Eterno, porque gloriosamente se enaltece o cavalo e seu cavaleiro que ele lançou ao mar. Esse contexto aqui vai estar falando do momento em que eles passaram ali no Mar Vermelho, em que Deus ele deu a provisão, em que Deus livrou o povo de Israel, e Miriam pegou o tamborim e começou a dançar, louvando e engrandecendo a Deus. Então, quando nós falamos de Miriam, nós também lembramos que Miriam era uma líder feminina na época, alguém que tomava a frente e que louvava e engrandecia a Deus. Mas, Juan, e Arão? Quem foi Arão? Arão, a gente vai ver que ele foi considerado o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel. Algumas aulas atrás nós já falamos um pouco sobre o sacerdote, sobre o papel do sacerdote, né? E esse papel era muito importante. Ele era como se fosse um mediador. Era um mediador entre Deus e o povo. Tudo que fosse tratado de Deus para o povo passava pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha diversas importâncias para cuidar do povo espiritualmente. Então era uma pessoa de muita responsabilidade na época. E Arão, irmão de Moisés, ele foi chamado por Deus, foi trazido por Deus para estar tomando essa grande oportunidade de estar fazendo a obra de Deus. E essa oportunidade surgiu de uma forma diferente, em que Deus ele chama Moisés, porém Moisés ele fala que ele é um homem muito duro com as palavras, alguém que não tinha uma boa dicção. Então o próprio Deus ele fala que Moisés devesse chamar o seu irmão para estar continuando esse ministério. Então Arão ele foi um grande personagem muito importante na época e ele participou de diversos cenários do povo de Israel, principalmente quando estava no Egito. Ele é o que proferia as palavras de Deus para o faraó. Então, Arão era como se fosse alguém que estava do lado de Moisés a todo tempo e a todo instante. Arão também, quando nós falamos dele, a gente vai lembrar de um cenário que ele falha, onde Moisés está no monte falando com Deus, onde aos olhos deles Moisés está demorando e Arão não consegue suportar a pressão do povo e acaba cedendo ao povo, e o povo começa adorando a outros deuses, idolatrando a outros deuses. Então ali foi um momento em que Arão falhou e pecou e Deus não se agradou dele. Então esses são os dois irmãos de Moisés. Moisés nós conhecemos muito bem já, um homem chamado por Deus para estar libertando o povo. E esses são os dois irmãos de Moisés, Arão e Miriam. O contexto que nós vamos falar dessa contenda que Arão teve com Miriam vai estar em Números, capítulo de número 12. Números, capítulo de número 12, do versículo 1 ao 16. Peço que vocês abram, vou dar um tempinho para vocês abrirem em Números, capítulo 12, ou acompanhem aqui na descrição aqui embaixo. Vai dizer assim, ó, o 12:1. Miriam e Arão começavam a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Então ali foi a chama onde acendeu a contenda entre Miriam e Arão. Moisés acabava de se casar com uma mulher que eles consideravam estrangeira, que eles consideravam uma mulher estranha, diferente na época, etíope, alguém da África, alguém que aos olhos dele eles não se agradaram. Porém, eles começavam a criticar a liderança de Moisés. E quem instituiu Moisés como líder foi o próprio Deus. Logo, no momento em que eles criticam a liderança de Moisés, eles estão criticando a autoridade e o poder de Deus. Estão criticando o próprio Deus, a decisão do próprio Deus. Então ali Miriam e Arão estão tomando uma péssima decisão para suas vidas. Logo em seguida a gente vai ver que no versículo 3 vai relatar que Moisés ele era um homem muito manso. Algo que nós devemos cultivar em nossos corações. A mansidão, que é um fruto do Espírito. É uma das essências do fruto do Espírito. Uma das partes que mostram que nós temos o amor em nós. A mansidão
algo que nós devemos cultivar em nossos corações. E a própria Bíblia ela relata que Moisés era um homem muito manso, um homem pacificador, uma pessoa de paz. E nesse meio tempo, Miriam e Arão, eles acabam querendo discutir questionar a autoridade de Moisés, a liderança de Moisés. Eles chegam a dizer um ao outro, né, falando assim: Deus também fala conosco, né? Por que Moisés é o líder? Eles acabam questionando a autoridade e a liderança de Moisés. Logo em seguida a gente vê nos versículos de número 4 e 5 que Deus chama todos à tenda, chama esses três envolvidos, chama Arão, Miriam e Moisés, e acaba mostrando para Miriam e Arão que com Moisés era diferente. Deus ele vai falar que sim, eu falo com vocês que são profetas, enquanto houverem profetas estarei falando. Deus diz isso. Porém com Moisés é diferente. Com Moisés Deus fala face a face. E Deus ali revela que com Moisés ele tem uma intimidade diferente. Pra gente que é jovem, vamos imaginar o contexto, é mais ou menos assim. Deus falando com Miriam e Arão, falando: com vocês eu mando mensagem de texto, mas com Moisés eu ligo na videochamada. Então Deus estava ali mostrando que ele tinha um relacionamento diferente com Moisés, o qual nenhum outro homem na terra teve esse relacionamento de conversar com Deus face a face. E após Deus se revelar, mostrando que com Moisés ele tratava de uma maneira diferente, conversava de uma maneira diferente, ali a ira de Deus se acende contra os dois. E a gente vai ver no versículo 9 e 10 de Números capítulo 12, vai ver que Miriam, ela foi punida com a lepra. Vocês sabem o que é lepra? Tem uma imagem aqui do lado, aqui, deem uma olhadinha. Ela foi punida com essa doença. Então ali trouxe algum castigo para ela, aquela ação que ela tomou. Quando Arão virou-se para Miriam, Arão viu que sua irmã estava ali sofrendo daquela doença. Ele mesmo se prostrou diante de Moisés e falou para que Moisés tivesse misericórdia, para que aquilo não acontecesse com ele. Moisés, um homem muito compassivo, olha o que ele responde. Números capítulo de Números 12, verso de número 13. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. Então Moisés ali clamou pelos seus irmãos ali iriam sofrer, estavam sendo penalizados pela sua falha, pelos seus pecados, e Moisés ele clama a Deus pelos seus irmãos. E aquela doença acometida em Miriam, que aconteceu em Miriam, ainda durou durante 7 dias com ela. E Deus o livrou daquela doença. A gente pode então colocar aqui na conta de Miriam, nesses 40 anos que o povo ficou peregrinando no deserto, pelo menos 7 dias a gente pode colocar na conta de Miriam, que o povo não peregrinou durante aqueles dias, esperaram a sua líder também ali que estava à frente e ser curada. Aí no verso de número 16 vai dizer: depois disso partiram para Hazerote e acamparam no deserto de Parã. Então só depois que Miriam estava curada que o povo prosseguiu em sua jornada. Juan, o que eu posso aprender com isso? Com essa história a gente pode aprender de algumas coisas. A primeira delas é que Deus ele abomina aquele que semeia contenda. Deus ele não se agrada daqueles que semeia contenda entre os irmãos, semeia divisão entre os irmãos. Os irmãos eles devem andar unidos. Eu não estou falando só de irmãos no sangue, eu estou falando também de irmãos em Cristo, como nós podemos ver hoje. Devemos ter comunhão uns com os outros, pois Deus ele abomina a contenda, ele abomina a divisão entre os irmãos. A gente pode ver também que a família, quando ela está unida, quando ela está no mesmo propósito, tudo dá certo, tudo vai conforme a vontade de Deus. E no momento em que Miriam e Arão começaram a querer duvidar do seu irmão Moisés, tudo começou a dar errado na vida deles. Então a família unida ela tem um papel muito importante na caminhada com Deus. A gente também pode aprender que Deus ele se agrada dos pacificadores. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 9, o próprio Jesus Cristo vai dizer que bem-aventurados, ou mais que felizes,
são os pacificadores, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Então há a importância de você ter um coração manso, um coração pacificador. Você é chamado de filho de Deus. Para encerrar a nossa aula, foi uma aula bem breve. Quero deixar com vocês Provérbios, capítulo 14, verso de número 30. Vai dizer: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Que nós venhamos estar cada vez mais em comunhão com os nossos irmãos, buscando sempre a vontade de Deus, estar sempre juntos e unidos para estar fazendo o propósito e a vontade do nosso Senhor. Obrigado, gente. Que o próximo trimestre que está por vir nós possamos aprender muito. Mais do que nós aprendemos nesse trimestre, nós devemos aprender no próximo. Espero vocês até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.